Muito bom. Lucas 16, 29, até o versículo 31. Fica ligadão, diz assim, ó. Lucas 16, 29. Agora preste muita atenção. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés. Eu estou lendo na linguagem de hoje. E os livros dos profetas, para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés e nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Repita só essa última frase comigo. Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta aqui nesse texto. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Muito obrigado, Espírito Santo, por esses líderes. Muito obrigado por cada uma dessas células representadas aqui. Alguns ainda não são líderes, mas vão ser, para cuidar do teu rebanho. Obrigado por cada um desses discipuladores. Obrigado, Senhor, por cada um desses supervisores. Muito obrigado, Senhor, por esse time, por essa equipe que o Senhor tem levantado no nosso meio, Senhor, para cuidar desse rebanho do Tocantins. Muito obrigado, querido Deus. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor revele essa palavra, esse princípio fundamental para a nossa existência. Revela-nos, Senhor, para que não seja só informação, mas para que a Tua palavra venha mesmo tocar e penetrar no nosso coração e provocar uma revolução. Em nome de Jesus, nós continuamos clamando que o Senhor cerque esse lugar para que o ladrão de semente não tenha acesso aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Irmãos, eu quero compartilhar assim um tema com vocês assim, olha. Sem TSD não há fé. Bora repetir isso aí? Diga comigo, sem TSD não há fé. Não é uma afirmação que eu estou fazendo para você, e isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Sem TSD, que é tempo a sós com Deus, não há fé. Se nós falharmos no nosso tempo a sós com Deus, nós vamos falhar na nossa fé. Então, quando eu li esse texto hoje de manhã, isso me estremeceu, gente. Porque vocês já repararam aqui, não é, nessa história do rico e do Lázaro? Fica ligadão para você entender, não é, o fundamento do que eu quero falar com vocês. É interessante, né, porque o rico, ele passa a vida inteira desprezando aquele mendigo na frente da casa dele, não é? E aí morre o rico e morre o mendigo. Beleza. O rico, a Bíblia diz, vai para o inferno. E o mendigo amava o Senhor e foi para o seio de Abraão, não é? E lá no inferno, interessante isso, o rico tem uma visão. Meu Deus, que coisa! Eu fico pensando nisso, sabe? Meu Deus, então, uma pessoa que for para o inferno pode ter uma visão. Claro que o Abraão não estava lá no inferno, não é? Pode ter uma visão das pessoas que estão lá no céu. Deus pode comunicar ali, né? E interessante que o rico, então, quando ele vê o Abraão, ele também vê o Lázaro junto com Abraão e desfrutando de um abraço do pai Abraão. Meu Deus do céu! E o rico fica assim, tão desesperado, que ele pede para o Abraão: pai Abraão, envia o Lázaro aqui nesse lugar de tormento, para que ele traga um pouquinho de água para aliviar a minha sede, porque eu estou desesperado aqui, não é? E aí o Abraão dá uma informação para ele, diz: olha, há um muro de separação, não é? Um abismo de separação entre nós. Os que estão aqui não podem ir para aí, e os que estão aí não podem vir para cá, não é? Você teve a sua chance. Mas aí o rico insiste, e ele diz assim: mas pai Abraão, então por favor, pelo menos envie o Lázaro na minha casa paterna, na casa dos meus pais, para ele contar para
para os meus irmãos que existe mesmo esse lugar de tormento. Aí o Abraão vai dar a resposta para ele. Gente, é isso que eu quero conversar com vocês. O Abraão responde assim: olha, os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas para os avisar. Aí o argumento do rico é assim: mas pai Abraão, se os meus irmãos verem uma pessoa que morreu ressuscitar, eles vão crer. Olha a fé, não é? Do rico. Se eles verem esse milagre, essa coisa tão sobrenatural, eles vão acreditar. E o Abraão diz que não. Ele diz a si mesmo: olha, se eles não crerem, olha só, mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Foi isso, irmãos. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes, a gente quer que as pessoas creiam, né? Por causa de alguma coisa muito especial que aconteceu. Não é? Não é? Às vezes a gente quer que as pessoas creiam por uma experiência que elas tiveram no encontro com Deus. Rapaz, foi tão sobrenatural, a pessoa foi arrebatada. Elas não vão crer por causa disso. Porque, gente, sabe o que eu quero te falar hoje à noite? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, se eu tivesse que optar, não é? Alguém falasse assim para mim: pastor Jackson, o senhor pode optar entre 2 milagres, não é? Primeiro milagre, ganhar 10 milhões de reais. Quem acha que isso é um bom milagre? Joia, né? Beleza. O outro milagre, está amarrado, por isso que eu não falei o nome de vocês, falei o meu, né? Eu vou me colocar como exemplo né, essa ilustração, mas está amarrado, triturado, dilacerado e tudoado em nome de Jesus. Mas se eu tivesse que optar pela ressurreição de um filho, pastor, 10 milhões de dólares, eu falei reais? De dólares, ou a ressurreição desse filho que morreu. Irmãos, eu não ia pensar nem 1 milésimo de segundo, eu ia optar pelo meu filho. Amém, queridos? Então veja bem, será que tem algo de mais valor, um milagre de maior valor para nós do que a ressurreição de alguém que a gente ama? Não é? E é isso que Jesus fala. Ele faz essa comparação e diz: olha, ainda que acontecesse isso, esse maior milagre que pode acontecer, eu imagino, eu quero muito ter um tempo com a Sunamita e perguntar para ela da alegria que ela sentiu, né, no céu, quando a gente estiver junto lá, dela perder o filho adolescente, ele morrer no seu colo. Meu Deus, ela sentia a dor da morte, e depois ela ter aquele menino ressurreto em seus braços, não é? Então eu digo, não tem um milagre maior do que esse. Então, irmão, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você não vai crer porque você está vendo milagre. Você não vai crer porque você ganhou 10 milhões de dólares. Você não vai crer nem se você ver seu filho ressuscitar. Você não vai crer se esse grande milagre que você tanto busca acontecer. Você não vai crer se num evento desse, seja lá qual for o evento, você tem uma experiência sobrenatural. Não é isso que vai fazer você crer. O que vai fazer a gente crer, irmãos, é a palavra de Deus. É o nosso relacionamento com a lei de Moisés e com o livro dos profetas. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente dizendo assim: não sei, eu estou desanimado. Irmãos, é fácil o diagnóstico. Não é porque não está tendo uma coisa sobrenatural, porque se um morto ressuscitasse aqui, isso não seria garantia de que a pessoa iria crer. É Jesus que está dizendo isso, gente. Não é qualquer um que está dizendo isso. Ele está dizendo, nem se o cara vê uma ressurreição, ele vai crer. Mas se ele tiver um relacionamento com a palavra, ele vai crer. Amém, queridos? Então, irmãos, eu quero conversar sobre isso com você nessa noite, sobre o TSD e o que ele produz, ou a ausência do TSD.
E esse prejuízo que causa, né, que é justamente a gente naufragar na fé, a gente fracassar na fé. Ok, queridos? Porque quando ele fala de Moisés, é a lei, né? É a lei. O que a lei representa, gente, para nós hoje? Quando você estuda Levítico, o que você deve absorver em Levítico é o seguinte: o que Deus ama e o que Deus odeia, não é? Eu lembro, né, de um dos meus filhos, tinha dificuldade de ler Levítico, porque, não sei o que, muito difícil esse livro, eu não entendo. Eu falei assim: olha, quando tu lê Levítico ficou para a gente saber o que Deus ama e o que Deus odeia, é a sua lei. Amém, queridos? Então ele continua odiando aquelas coisas que ele odiava, não é? E a pena era a morte, o castigo, etc e tal, ele continua odiando. Hoje, não é? O sangue de Jesus nos purifica dessas coisas, mas Deus continua odiando essas coisas. Deus agora não tem um relacionamento diferente com adultério, ou com roubo, ou com outro pecado, não é? Amém, querido? Da lei. Então, quando ele está falando assim, olha, se você não conhecer a lei de Moisés, você não vai crer, porque você não vai conhecer a Deus, você não vai saber o que Ele ama e o que Ele odeia. Você precisa conhecer a lei. E outra, se você não entender o que os profetas profetizaram, gente, se você fizer um resumo dos livros proféticos, a conclusão é a seguinte: todos eles profetizaram a respeito do Messias. Todos eles profetizaram a respeito da salvação em Jesus Cristo. Amém, queridos? E quando eu entendo a essência dos livros proféticos da Bíblia, irmãos, eu encontro Cristo ali. Amém? Então veja bem, não é um grande milagre, não é um culto maravilhoso, ou um evento maravilhoso, ou algo maravilhoso, não é? É o relacionamento com a palavra de Deus. E isso vai produzir essa fé, porque Jesus garantiu, ele disse assim, olha o que ele diz: mas Abraão respondeu, se eles não escutarem, essa palavra escutar aqui, aquou, significa prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, aprender. Não é só ouvir um CD da Bíblia, não é só ouvir alguém lendo a Bíblia, é eu me concentrar, para eu prestar atenção no que está sendo dito, para eu considerar aquelas coisas, para eu entender e para eu aprender. Esse é o significado dessa palavra. Se eles não escutarem Moisés, eles não vão crer. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, eles não crerão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Amém, queridos? Muito bem, vamos ver comigo aqui então essas três coisas aqui, que sem essa fé que vem pela palavra, a gente não vai conseguir vencer. Vamos ver comigo. Então, em primeiro lugar, diga bem forte comigo assim: sem fé. Não, mais forte: sem fé, não podemos vencer o mundo. Ok? Então 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Diga assim comigo: esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. O que vai fazer a gente vencer a sedução do mundo? Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, é sério, não é brincadeira. Olha, o mundo está apelando, não é? A internet, a televisão, meu Deus do céu. Hoje eu fui lá no médico com a Ana Lídia e a Meila. Meu Deus, tinha uma baita de uma televisão ali, enorme na parede. Estava todo mundo ali de boa, todo mundo tranquilo. Quer dizer, irmãos, o mundo ali, o Big Brother naquele horário ali, aquelas apelações do Big Brother, o mundo ali, não é? Eu percebi que até a Ana Lídia como mulher, né, e a Meila ficarem envergonhadas e baixar a cabeça. Irmãos, o mundo, como que a gente vai vencer o mundo? Como é que a gente vai vencer o mundo? Pela nossa fé. E como é que vai vir a fé? Eu tenho que ver um morto ressuscitar, é isso? Eu tenho que ter uma grande experiência espiritual.
Ah, eu preciso de uma igreja poderosa, ou de um pastor mais poderoso do que esse que está falando comigo. Não. Como é que eu vou vencer o mundo? Irmãos, é eu escutando, é eu aprendendo, é eu considerando, é eu dando atenção para o que está sendo dito com respeito à palavra de Deus. É assim que eu vou vencer o mundo, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra. Amém, queridos? Está escrito. Então, essa certeza, o que é essa fé? É essa certeza que Ele existe. O que é fé? Irmãos, não tem como explicar. É assim, olha, eu tenho certeza que o Fábio está aí. Ele está aí, não é? Então, eu não vou fazer algo aqui na frente, dar um mau testemunho, bem aqui na frente do Fábio. Ele está aí, eu estou vendo ele, eu sei que ele está aí. Irmãos, quando a gente tem a certeza que Deus existe e Ele está aí, a gente não vai para o mundo, a gente não vai se curvar para as coisas do mundo. Agora, não tenta, eu não vou conseguir te explicar o que é fé. É um dom, está escrito, não é? O apóstolo Paulo relaciona lá em 1 Coríntios 12, nos dons, ele diz, o dom da fé. Então, é um presente que Deus nos dá, é algo divino, é algo sobrenatural, é algo que não é humano, mas que vem pelo nosso relacionamento com a palavra de Deus. E eu sei, porque sei. Eu não sei explicar, mas eu fico constrangido, porque Deus está aqui, eu não vou fazer isso. Eu li uma frase essa semana agora, passada, né? Semana passada, que dizia assim mesmo, que a gente tem tanta preocupação de passar a eternidade com Deus, não é? Na presença de Deus, na companhia de Deus, mas a gente não se preocupa, não é? De ir para um lugar aqui agora, onde Deus jamais iria, ou seja, sem a companhia dEle, não é? Então não, eu quero viver na companhia de Deus para sempre. Mas e agora? Ele não entra naquele lugar, mas eu entrei sem a companhia dEle, porque Ele não entrou, não é? Então, gente, essa palavra falou muito comigo sobre isso. Essa é a vitória que vence o mundo, é a minha fé. E eu só vou crer, não é? Se eu realmente tiver um relacionamento com a minha Bíblia. Se não, gente, eu posso ver o morto ressuscitar, mas Jesus garantiu que isso não vai sustentar a minha fé. Então, em primeiro lugar, sem fé é impossível vencer o mundo. Não dá. Ah, mas eu sei. Olha, gente, sabe aquela coisa da gente saber que não pode fazer isso, que não deve fazer aquilo. A gente sabe porque é pecado, porque se acontecer isso, a gente vai perder aquilo. Isso não é fé. Isso é medo. No amor não existe medo, não é? Então, a fé é isso, é algo sobrenatural. Eu sei que Deus está aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu estou sozinho no lugar, estou só eu, ninguém vai ver, mas eu sei porque sei que Ele está aqui. A minha carne quer olhar, a minha carne gostaria até de fazer, mas eu não vou entristecer o meu Senhor. Quem está me entendendo? Isso é a fé que vence o mundo, gente. Não é que vem, como é que vem? Pelo nosso relacionamento com a Bíblia. Ah, pastor, gente, você não conhece pessoas. Quer ver o Judas. Pensa no que esse cara viu. Esse cara viu ressurreições tremendas. Esse cara viu a multiplicação dos pães. Gente, esse cara viu coisas que nós nunca vimos nem perto. Ele viu, mas ele foi lá e vendeu Jesus, não é? Irmãos, não é então esses grandes acontecimentos, esses grandes milagres que seguram a gente. Ele vendeu, ele amou o mundo, ele amou aquela grana, ele queria aquele dinheiro, ele queria aquele campo, não é? E ele não resistiu. 30 moedas de prata, eu compro aquela fazenda dos meus sonhos. Irmãos, e tudo aquilo que ele viu não valeu de nada. Porque o que vale, gente, de novo, é o nosso tempo a sós com Deus. Segundo lugar, aleluia, glória a Deus, tremendo esse Jesus. Diga comigo assim:
Sem fé. Bem forte. Diga assim: sem fé, jamais teremos autoridade. Ok? Então, irmãos, se a gente não tiver esse relacionamento com a lei de Moisés e com o livro dos profetas, realmente, a gente não vai ter autoridade, a gente vai ter medo do diabo, gente. Então veja bem, Marcos 11, 22 diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Olha só o conselho de Jesus. Tende fé em Deus. Por quê? Versículo 23 ele responde: porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe qual que é o contexto aqui? Quando Jesus fala isso, é quando os discípulos vão lá com ele e falam assim: Senhor, por quê que esse demônio não obedeceu a gente? Lembra aquele menino que estava horrivelmente endemoniado, né? E aí o pai do menino levou o menino até Jesus, até os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, não é? Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio do menino. E os discípulos em crise falaram: mas Senhor, por que não deu certo? Por que não funcionou? Nós falamos no teu nome, não é? Aí que foi que Jesus respondeu? Por causa da vossa pequena fé. Então, irmãos, sem fé eu não tenho autoridade. O diabo sabe que eu estou com medo, que eu não estou seguro. Ele sabe porque sabe, não é? Então, e por que eu não tenho essa fé? De novo, essa fé só vem por eu ter esse relacionamento com a palavra de Deus, não é? Se eu não tenho esse relacionamento, vai faltar. Eu lembro quando eu era criança, eu tive uma experiência que marcou a minha vida, e essas coisas depois a gente aproveita, né? São pregações que estão sendo construídas na infância. E eu passava na frente daquela casa e o cachorrinho me mordia, o Totó, não é? E o Totó, rapaz, era um negócio assim. Toda semana o Totó me pegava, mordia meu calcanhar, mordia meu pé. Eu vivia com o pé todo inflamado, todo arrebentado, porque o Totó me mordia. Minha mãe ficava brava, brigava e não sei o que lá. E daqui a pouco o Totó me mordia de novo. E, rapaz, eu morria de medo do Totó. Rapaz, uma vez a minha mãe ficou tão indignada comigo. Ela falou assim: vem cá, olha o teu tamanho pro Totó. Um desse tamanhão. O Totó era um pequenezinho, rapaz, desse tamaninho, que ele ficava grudado no meu pé, eu fazendo assim, ó. A minha mãe disse assim: ele sabe que tu tem medo dele. Quando ele vier em cima de ti, corre atrás dele, rapaz. Disse: mãe, isso não vai funcionar. Rapaz, um dia eu fui passando lá e o Totó, como sempre, correu atrás de mim. Mas eu estava com tanta vergonha da minha mãe já. Rapaz, que aí eu arrisquei. Rapaz, o Totó saiu desesperado. Rapaz, quando o Totó me via de longe, ele já saía. Aí eu disse: rapaz, eu estava com medo desse cara. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O diabo sabe. Gente, eu ouvi, foi agora, esses dias, um crente que eu considerava maduro, descobri que é criança, que falou assim: não, pastor, quando eu comecei a mexer com esse negócio de liderança, o diabo se levantou. Meu irmão, então manda ele sentar, porque Jesus disse assim, olha o que Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Que negócio é esse, rapaz? Veio um tremendo de um contra-ataque. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Não é? Já viu? Não, houve um tremendo de um contra-ataque, não sei o que, mas só o diabo que ganha nesse contra-ataque, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Contra-ataque, não é? Contra-ataque é uma coisa, não é? Colisão é outra. O que é colisão? Colisão, gente, é assim, olha. Não é? É uma carreta com uma bicicleta. Vai bater o pum. O que aconteceu com o caminhão? Nada. O que aconteceu com a bicicleta? Não é? Meu irmão, quando a gente se levanta, vai ter colisão, ok? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas qual que é a ideia que esse texto dá? É que está aqui o reino da luz e parece que tem portas da escuridão.
Mas a promessa é que não prevalece. As trevas, não é, o apóstolo João disse que as trevas nunca podem prevalecer contra a luz. A luz que prevalece contra as trevas, não é? Então, irmãos, nunca que a treva vai invadir a luz. É o contrário que acontece. Nós estamos no reino da luz. Então, veja bem, o que é colisão? Eu sou luz, eu vou prevalecer sempre, não é? Beleza, 1/3 dos anjos caíram, pastor. Tem muito anjo aí que é demônio. Pois é, mas sobraram 2/3 do nosso lado. Só de anjo nós já estamos na vantagem. Gente, não precisava nem de anjo, o Senhor já é campeão invicto. Pensa do time que você joga, do lado que você está. Aí você é o caminhão, Satanás é a bicicleta, irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pisa na cabeça. Agora veja bem, quando é que pode ter um contra-ataque? Não é? Quando o cara vai brincar de ser crente com uma vida de pecado. O cara está lá brincando com o pecado. Não é que ele não peca, mas é que ele não resolve, ele não confessa, ele não sai daquele lugar, ele fica voltando ali, aí ele vai, só que agora ele é a bicicleta. Aí é contra-ataque. Mas meu irmão, se arrependeu, confessou, deixou, como eu tenho falado, volte para a sua posição, meu irmão. Dê o comando para Satanás, ele tem que obedecer, não é? Então agora, onde que eu adquiro essa fé que eu não sei explicar? Onde é que é? Na palavra. Na palavra. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O crente criança é aquele crente que vive de mover e mover. Mover. Churicantore. Meu irmão, vai apanhar do diabo, porque o pão da vida é a palavra de Deus. E não adianta, ele viu um morto ressuscitar, mas ele não comeu o pão da vida, ele não se encheu da palavra de Deus, ele vai ficar com medo do diabo, ele vai recuar. Pelo amor de Deus, gente, não é porque o louvor, não sei o que aconteceu com o louvor. Meu irmão, eu sei o que aconteceu com o seu coração, porque o mesmo louvor eu ouvi. Rapaz, e eu puxei o da lava cheia, aleluia. Não é? Porque, irmãos, cedo de manhã, eu já comi a minha porção, não é? Já comi meu pão fresco, já me enchi de Jesus, já tive meu tempo de oração na presença dEle, não é? Estou pronto para a batalha do dia a dia. Amém, queridos? Não preciso ver nenhum morto. Olha uma coisa interessante. Os fariseus viviam falando, mostra um milagre para nós, é que nós vamos crer. Eu não vou mostrar milagre para você, rapaz. Não é? Não vou mostrar. Aí vem o centurião romano e fala assim, não, Senhor, precisa nem o Senhor ir lá em casa, não. Eu nem quero ver esse milagre. Eu vou ficar aqui com o Senhor, aqui, ó, do ladinho do Senhor. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, ele nem viu acontecer, ele nem viu o milagre, ele nem pediu o milagre, ele pediu uma palavra. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Amém, queridos? O que o crente maduro busca? Uma palavra. O que o crente bebê busca? Uma profetada na cara. Porque ele tem preguiça de buscar de Deus. Aí ele sobe nos montes e vai ser enganado pela serpente. Irmão, não tem nada a ver se a gente ouve uma palavra de um profeta que está em linha com o que Deus está falando no nosso coração. Beleza. Agora a pessoa vive de profecia em profecia. Meu irmão, coitado, é criança, não cresceu ainda, é bebê, precisa de um milagre, de um sobrenatural. É um fariseu que está buscando um sobrenatural. E Jesus disse, ainda que eles vejam o morto ressuscitar, eles não vão crer. Eles têm que ter um relacionamento com a lei de Moisés e com o livro dos profetas. Aí eles vão crer. Amém? Beleza, terceiro lugar, né? Então a primeira é essa. Irmão, sem fé, nós não vamos vencer aí as tentações do mundo. Sem fé, nós não vamos ter autoridade contra Satanás. A fé é o escudo, gente, na armadura de Deus, que apaga os dardos inflamados do maligno, Efésios 6.
Amém, queridos? Isso que é fé. Muito bem, e em terceiro lugar, para a gente orar, glória a Deus, diga bem forte comigo assim, sem fé, bem forte, sem fé, esse é bem conhecido, é impossível agradar a Deus. Gente, sem fé é impossível, se a gente não tem essa certeza, essa convicção de que Ele está ali, não é? Se a gente não tem essa certeza daquilo que Ele não gosta, daquilo que Ele ama, irmãos, nós não vamos conseguir agradá-lo, não é? Olha o que diz Hebreus 11:6, de fato, isso aqui é um fato, isso aqui é uma verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Interessante, gente, Jesus falou muitas vezes, interessante, olha, presta bem atenção aqui, eu estou terminando aqui, presta bem atenção. Uma coisa que Jesus repreendeu muito, que Jesus lutou muito, foi contra a falta de fé. Já viu isso? Não é? Ele fala, olha, ele falou, primeira vez que ele fala isso, Mateus 6, versículo 30, não é? Quando os discípulos e todo mundo estava preocupado com o que ia comer, com o que ia vestir, tal, e ele diz assim, olha, ora, se Deus verte assim a erva do campo, eles estavam ansiosos, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Ele repreendeu a falta de fé, gente. Jesus bateu forte nesse negócio, os caras preocupados com o dia de amanhã, com o futuro, e não sei o que, como é que a gente vai se vestir, não sei o que lá, o que é que a gente vai comer. Jesus deu uma dura neles, não é? E quando Jesus estava ali na tempestade também, não é? Tranquilo, cheio de fé, porque quem está cheio de fé fica tranquilo. Aí os discípulos apavorados, não é? Jesus falou assim, porque vocês são tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e se fez uma grande bonança. Amém, querido? Então, Jesus repreendeu, e Jesus também, como eu falei agora há pouco, elogiou a fé, não é? Elogiou a fé do centurião, elogiou a fé da Sirofenícia, não é? E quando ele viu aqueles homens trazendo o paralítico, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus vê a nossa fé, ou a nossa incredulidade, não é? Então, irmãos, foi uma coisa que Jesus repreendeu, e foi uma coisa que Jesus elogiou, não é? A falta de fé, e a pessoa ter aquela fé em Deus, que Deus vai fazer o grande milagre, amém, queridos? Agora, como é que vem isso? Como é que vem isso? Como é que a gente vai agradar a Deus? Irmãos, se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que ressuscite um morto. Aí eles não vão conseguir agradar a Deus. Quando vierem os ventos, as tempestades, eles vão ficar tão apavorados e vão dizer fantasma, não é? E Jesus vai ficar triste por causa disso. Eles vão ficar tão preocupados com o futuro, porque não tem dinheiro, ou porque não dá o dinheiro, ou porque não sei o que, e agora e tal. E Jesus vai ficar triste com eles. Não é, gente? Irmãos, mas quando a gente disser para Jesus assim, Senhor, eu nem preciso ver um milagre, eu só quero que o Senhor me dê uma palavra e eu vou confiar nela, não é? Ele vai dizer para nós, eu nunca vi uma fé como essa no Tocantins, aleluia, não é? Sabe, irmãos, então fé nele, essa segurança nele, essa confiança nele, irmãos, foi uma coisa que sempre agradou o Senhor. Ele amou isso. E Ele ama isso, ok, queridos? Muito bem, qual é o segredo, líder? Qual é o grande segredo? Qual é o grande segredo? Irmão, por favor, por amor dessas ovelhinhas, não é? Que o Senhor me confiou, sou o pastor dessa igreja, eu não posso cuidar de todas elas, não é? Não posso cuidar, não posso, é impossível, mas eu tenho vocês. Vocês têm uma célula, ali tem 10 pessoas, não é? E talvez vocês mesmos não deem conta de cuidar de 10, porque vocês são ocupados com outras coisas também, o trabalho de vocês, a família de vocês, mas vocês podem fazer garantia de que todo mundo está sendo discipulado um a um, não é? Agora, gente, se vocês não tiverem relacionamento com a palavra de Deus, se vocês não tiverem vida de oração,
Gente, vocês vão ser inofensivos. Vocês vão ser um soldado sem escudo. Não é? Pior, um soldado sem espada. Não é? Porque não tem nem a fé, que é o escudo, e nem a espada do Espírito, que é a única arma de ataque da armadura. Não é? Então, aí como é que esse soldado vai proteger essas ovelhinhas? Amém, querido?